Bem-vindo a mais um webinar PSE, hoje subordinado ao tema de como melhorar as suas práticas de marketing direto utilizando o IBM SPSS Statistics. Vou começar por fazer um breve enquadramento às atuais dificuldades e práticas de marketing direto. Depois irei apresentar o IBM SPSS Direct Marketing e as várias ferramentas que ele possui para facilitar e nos ajudar a melhorar as nossas práticas de marketing direto e, por fim, irei fazer uma breve demonstração dessas mesmas ferramentas. Então, começando por enquadrar os principais desafios de marketing direto na atualidade. Como com certeza todos vocês sentem, os custos associados às campanhas de marketing direto têm escalado bastante nos últimos tempos. É cada vez mais caro pôr em prática uma boa campanha de marketing direto que seja efetiva e que traga retorno para a nossa organização. Isto muito devido a uma fadiga por parte dos clientes, que são constantemente bombardeados por e-mails, por cartas, a prometer promoções extraordinárias. Já ninguém tem tempo ou disponibilidade para este tipo de comunicações, até porque são tradicionalmente muito genéricas e o cliente é cada vez mais exigente relativamente a estas comunicações. Pretende receber, sim, mesmo comunicação que seja relevante para ele, personalizada, sobre os produtos e os serviços que são úteis para o seu dia-a-dia. Não admira, por isso, que cada vez mais as taxas de conversão e de resposta deste tipo de campanhas decaiam para níveis que põem em causa a eficácia e as próprias campanhas. Okay. Então, qual é a chave para tirar o máximo partido, aumentar ao máximo a rentabilidade de uma campanha de marketing direto? Essa chave é conhecer os clientes e cada vez com mais detalhe. Ora, isto é mais fácil dizer do que de fazer, porque conhecer um cliente é algo bastante complexo. É um processo bastante demorado no tempo e que por si só tem custos elevados. Exige, por exemplo, mão de obra especializada, como técnicos de estatística, técnicos de informática, técnicos de bases de dados, todos a trabalhar em conjunto para que no fim do dia eu tenha toda a informação que preciso para conseguir comunicar com os meus clientes de uma forma cada vez mais personalizada, de modo que as minhas campanhas sejam o máximo de efetivas possíveis, tenham o maior ROI possível. Então, em que medida o IBM SPSS Direct Marketing nos pode ajudar? O que é o IBM SPSS Direct Marketing? Bem, o IBM SPSS Direct Marketing é uma ferramenta desenvolvida pela IBM e integrada no SPSS que o vai ajudar a compreender os seus clientes com maior profundidade, ajudando assim a melhorar as suas campanhas e a maximizar o retorno desse investimento. No fundo, ele é um módulo do IBM SPSS Statistics, é uma ferramenta que com certeza todos vocês já ouviram falar e possuem nas vossas organizações, e este módulo é constituído por um conjunto de 6 ferramentas. Foram desenhadas para ajudar a melhorar as suas campanhas de marketing direto em vários aspectos, os quais falarei ao longo deste webinar. Esta ferramenta está direcionada para profissionais de marketing, não tanto para técnicos de estatística ou de informática ou técnicos de base de dados. É assim uma solução fácil de usar. Possui um assistente que o guia passo a passo, de modo a que possa tirar insights dos dados que já possui sobre os seus clientes. Esta ferramenta está dividida em 2 grandes áreas. Uma destinada a compreender os seus contactos e outra destinada à otimização das campanhas de marketing. No que respeita a compreender os seus contactos, podemos, por exemplo, usar a análise RFM para identificar os melhores contactos para uma determinada campanha. Podemos usar ferramentas para segmentar os seus contactos em clusters e criar campanhas mais direcionadas. Ferramentas para criar perfis dos seus contactos. No que respeita à segunda família, podemos, por exemplo, identificar as áreas geográficas ou os códigos postais com maior taxa de resposta.
selecionar os contactos com maior probabilidade de responderem positivamente a uma dada campanha e comparar a eficácia de campanha. Será a campanha A melhor que a campanha B? Vamos passar então a uma pequena demonstração destas ferramentas. Vou apresentar cada uma com um bocadinho mais detalhe e depois exemplificarei o uso das mesmas com o IBM SPSS Statistics. A primeira ferramenta ajuda-nos a identificar os meus contactos através de uma análise RFM. Esta técnica permite identificar os clientes com maior probabilidade de responder positivamente a uma nova oferta. E assentando na ideia de que os clientes que nos compraram um produto ou serviço recentemente têm maior probabilidade de fazer uma nova compra. E o mesmo para as outras variáveis da análise RFM, como a frequência ou o valor monetário investido. Esta ferramenta vai assignar scores de recência, frequência e valor monetário a cada cliente, bem como um score combinado destas três métricas. Aqui é calculado da seguinte forma: 100 vezes o score atribuído à recência, mais 10 vezes o score atribuído à frequência, mais o score atribuído ao valor monetário. Para fazer uma análise deste tipo, precisamos de poucos dados sobre cada cliente. Basta um identificador de cliente, um ID, a data da última compra e o acumulado do valor despendido por cada cliente. É uma análise simples, mas bastante informativa, como nós podemos ver neste exemplo. Eu vou abrir aqui uma base de dados de exemplo e reparem, apenas com estas poucas variáveis vou conseguir fazer uma análise RFM. Vou ao menu Analyze, aponto para Direct Marketing e depois clico em Choose Technique. E é-me apresentado um assistente, onde estão colocadas as 6 ferramentas de que vamos falar hoje. Vou selecionar a primeira, que se refere a identificar os meus clientes com uma análise RFM e clicar em Continuar. Vou usar dados transacionais e, no último passo do assistente, vou apenas indicar que variáveis vou usar. Preciso de indicar uma variável que tem a data da transação, a variável que tem o valor e a variável que identifica cada cliente. No separador Binding, posso personalizar algumas opções, como por exemplo o número de categorias em que os clientes vão ser divididos. Por defeito, o IBM SPSS Statistics usa 5, o que significa que para cada uma destas métricas, recência, frequência e valor monetário, vão ser criadas 5 categorias. Por exemplo, os clientes que não me compram há muito tempo vão ficar na categoria 1, os clientes que me compraram muito recentemente vão ficar na categoria 5. E o mesmo se passa com as outras variáveis desta análise. Eu vou manter aqui o valor 5 por defeito. No separador Save, eu posso optar por criar uma nova base de dados, onde para cada cliente vão ser guardada informação relevante para a análise, como por exemplo a data da transação mais recente, o número total de transações feito com esse cliente, o valor e os scores de recência, frequência e valor monetário, bem como o score combinado, o que pode ser útil para análises posteriores. Vou clicar em OK para vermos o output que esta análise produz. O primeiro output é uma segunda base de dados, que para cada cliente tem agora a data da transação mais recente, o número de transações, o total de valor despendido por este cliente em produtos ou serviços da minha empresa e o score que cada cliente teve na recência, na frequência e na variável valor monetário, bem como o score RFM combinado. Por exemplo, aqui o cliente número 1 tem um score de 4 na recência, portanto está na segunda categoria mais elevada das 5 em que os clientes foram combinados.
tem uma frequência, um score de frequência de 3 e também um score de valor monetário de 4. Tem, por isso, um score RFM de 434. Por exemplo, aqui o cliente 7 tem um score de 5 no valor monetário. Está, portanto, entre os clientes que mais valor despendeu com produtos e serviços da minha empresa. E também um score de 5 de frequência. É um cliente que me faz compras muito frequentemente. Apenas seja que este cliente tenha apenas um score de 2 na recência. Portanto, um cliente que já não faz nenhuma transação comigo há algum tempo. No caso, desde 15 de novembro de 2017. Portanto, este seria um cliente em que valeria a pena investir para que ele aumentasse o score de recência e aumentasse o seu valor enquanto cliente. Também, por exemplo, aqui o cliente 19, ele tem apenas um score de 2, quer na recência, quer na frequência, o que é pena, porque é um cliente que costuma gastar valores elevados connosco. Seria importante pensar em algumas estratégias para aumentar a frequência com que, por exemplo, ele faz compras na minha organização para que ele se tornasse um cliente de maior valor. Vamos ainda analisar os restantes outputs que esta análise nos faz. Começa por apresentar um conjunto de gráficos, onde as 3 variáveis da análise RFM são cruzadas entre si. Vou só pôr aqui o gráfico um bocadinho maior. Por exemplo, é visível que há aqui um conjunto de clientes que tem a recência e a frequência 5 e a sua distribuição por valor monetário bastante equilibrado. São clientes de grande valor para a minha organização. Mas não me deixo de reparar que nesta célula ao lado, apesar de ser clientes que fazem compras recentemente, estão com score de 5, a frequência baixa um pouco, bem como o valor monetário é mais baixo. Seria interessante, por exemplo, trabalhar estes clientes de maneira que eles fizessem compras mais frequentemente, de maneira a aumentar o seu valor. Um outro output que me ajuda a tirar mais insights desta análise é o heatmap. O heatmap, vou aumentar um bocadinho o gráfico, também cruza as 3 variáveis e pinta cada uma das células desta matriz resultante com um valor que reflete a média da variável de valor monetário nessa célula. Por exemplo, temos aqui um conjunto de clientes que, em média, despende bastante dinheiro na minha organização. Têm uma frequência de 5 e recências na ordem dos 4, 5. Não temos dúvidas que são clientes de elevado valor para nós. Mas, por exemplo, tenho aqui clientes que me compram frequentemente, mas há muito tempo que não compram e seria interessante aumentar não só a recência, mas como o valor que eles despendem. Talvez para a categoria seguinte passarem de um valor médio de 600 para 800 euros despendidos na minha organização, aumentando assim o valor deles. Nestas 2 células de topo também são possíveis alvos de uma campanha, porque se trata de clientes que me compraram muito recentemente, embora não façam com a maior frequência possível, nem gastando elevados montantes. Seria interessante reunir-se com a sua equipa para pensar em estratégias de aumentar o valor destes clientes. Uma outra análise. O IBM SPSS Direct Marketing me disponibiliza é a segmentação de clientes. Com certeza que já ouviu falar muitas vezes em análise de clusters e ouviu falar dela como uma análise bastante complexa que só um técnico de estatística experiente é capaz de conduzir de forma efetiva. A análise de clusters, sim, pode ser bastante complexa, mas o IBM SPSS Direct Marketing coloca ao alcance de quem não tem tanto conhecimento desta técnica.
De uma forma simples, a análise de clusters é uma técnica de análise exploratória e está desenhada para revelar grupos naturais nos seus dados. Por exemplo, permite identificar diferentes grupos de clientes com base em informação sociodemográfica, hábitos de compra ou outra informação relevante. E porquê é que isto pode ser interessante para você? Poderá utilizar, por exemplo, os grupos que extrai desta análise para orientar de forma mais efetiva as suas campanhas. Vai oferecer a mesma campanha e comunicar da mesma forma para uma mulher com um filho com cerca de 45 anos e para um jovem de 20 anos que gosta de sair à noite. Conhecendo estes grupos, poderá desenvolver estratégias diferentes. Vamos então simplificar o funcionamento desta ferramenta. Eu vou abrir outra base de dados no IBM SPSS Statistics. Como poderá ver, esta é uma base de dados mais completa. Eu tenho disponível mais informação sobre cada cliente. Além do ID, tenho a idade, uma categoria de rendimento, educação, anos na residência atual, o seu género, o seu estado civil, o número de filhos, a região onde habita, etc. E, com certeza, você poderá tirar proveito de outra informação que tenha sobre os seus clientes. Vou voltar aqui à ferramenta de Direct Marketing e desta vez vou escolher outra técnica, segmentar os seus clientes em clusters. No primeiro passo, vou ter que escolher as variáveis que vou usar para fazer esta segmentação. Eu vou usar o género, vou usar o estado civil, a categoria de rendimento, é sempre interessante, o nível educacional, a idade, os anos na residência atual e o número de filhos. Em settings, posso definir algumas opções. Por exemplo, eu posso deixar o IBM SPSS Direct Marketing calcular o número de clusters que estão nesses dados, ou posso escolher eu próprio definir o número de clusters à partida. Para exemplificar as capacidades desta ferramenta, eu vou deixar ela própria indicar-me o número de clusters que poderão existir nestes dados. Vou clicar em Run para ver o output. O primeiro output que me surge é um output muito simples, que é uma métrica de qualidade da solução de clusters gerada. Neste caso, esta solução de clusters ficou aqui em fair, o que indica que é uma solução interessante. Com certeza que eu poderia melhorar ainda mais esta solução de clusters, removendo ou adicionando variáveis a esta análise. Vamos então experimentar aqui uma coisa diferente. Talvez pudéssemos remover o nível educacional ou a categoria de rendimento. Se calhar também o número de anos na residência atual, ficávamos só com estas variáveis sociodemográficas para ver se melhorou ou não. Vou correr novamente a análise. Olhando aqui para esta métrica de qualidade, reparo que agora entrei numa área de uma boa solução e foram extraídos 4 clusters, o que me parece aceitável para este exemplo neste webinar. Para analisar os clusters de dados, vou dar aqui um duplo clique nesta tabela e tenho acesso a um assistente que me vai ajudar a interpretar os clusters de dados. Posso ver a distribuição dos meus clientes por cada um dos 4 clusters. Está bastante equilibrada. E posso comparar o comportamento dos clusters, escolhendo aqui uma lista de clusters. Tenho uma tabela em coluna tenho os 4 clusters e em linha tenho as variáveis utilizadas para os definir. E posso, por exemplo, comparar os vários clusters selecionando-os
nesta tabela. No lado direito do ecrã é mostrado automaticamente um comparativo entre estes 4 clusters. Posso ver, por exemplo, que tenho aqui um cluster 3, que é o azul clarinho, que se caracteriza por uma idade mais baixa, com uma mediana de 37 anos, são homens não casados, portanto, solteiros, e que não têm filhos. O cluster 4, é este a vermelho, também pessoas mais jovens, de 40 anos, mulheres, e com um filho, solteiras também. O cluster 2, aqui a azul, que se caracteriza por ser mais velho, já com 49 anos, homens e com filhos. E o cluster verde, também mulheres mais velhas, com filhos, casadas e com filhos. Com certeza que estes seriam 4 públicos-alvo completamente diferentes para uma campanha. Um público mais jovem, sem filhos, e um público um pouco mais velho, com filhos e casado. Adicionalmente a esta análise, ainda na base de dados foi guardado o cluster em que cada cliente ficou assignado. Por exemplo, este primeiro cliente está assignado ao cluster 4 e este cliente na linha 5 está assignado ao cluster 1. Eu posso facilmente correr análises adicionais sobre estes clusters ou, por exemplo, filtrá-los para me dar origem a diferentes listas de prospecção para campanhas futuras. Por exemplo, estou curioso em saber em que medida estes clusters têm um comportamento diferente a nível do seu rendimento. Vou, por exemplo, colocar os clusters, cruzar as duas informações. E posso ver que o cluster 1 e o cluster 2 se caracterizam por ter pessoas de um rendimento mais elevado do que os clusters 3 ou 4, o que faz todo sentido, porque o cluster 3 e 4 são pessoas mais jovens quando comparadas com o cluster 1 e 2. Portanto, são também clientes com uma capacidade financeira diferente. Uma terceira ferramenta destina-se a criar perfis dos seus contactos. O que é que esta técnica faz? Ela vai usar os resultados de uma campanha anterior ou de uma campanha de teste para criar perfis dos clientes com maior probabilidade de responder a essas campanhas. Esses clientes podem ser usados para otimizar campanhas posteriores. Que tipo de dados precisa para correr esta técnica? Precisa dos resultados de uma campanha anterior ao teste, sendo que para cada cliente deve ter associado um campo de resposta, ou seja, se o cliente respondeu positivamente ou não a essa campanha. Voltando aqui ao IBM SPSS Statistics, vou-me dirigir novamente à ferramenta Direct Marketing e escolher Generate Profiles of My Contacts who responded to an offer. Vou confirmar. E vou começar por indicar qual é a variável onde está guardada a resposta do cliente. Portanto, qual é a variável que me diz se o cliente respondeu positivamente ou não à oferta de teste. Vou usar esta variável, respond to a test offer, e vou indicar que o valor que me indica que o cliente respondeu positivamente é yes. Agora, basta-me indicar as variáveis que eu quero usar para modelar esta variável de resposta. Ou, por exemplo, usar a idade,
a categoria de rendimento, os anos na residência atual, o nível educacional, o género, o estado civil, a região e o número de filhos. No separador Settings, podemos definir algumas opções. Por exemplo, eu posso dizer que tenho como objetivo uma taxa de resposta de 7% e, portanto, targets que não atingem essa taxa de resposta não vão ser interessantes para mim e eu não pretendo retê-los. Vou clicar em Run e é gerado o output desta análise. Na primeira tabela são apresentados 4 targets encontrados pelo IBM SPSS Statistics Direct Marketing. Os 2 primeiros cumprem a condição de terem uma taxa de resposta superior a 7%. Os 2 últimos estão marcados a vermelho porque não cumprem essas condições. Vamos analisar então os 2 targets a verde. O primeiro refere-se às regiões do Este, Oeste e Sul, a mulheres e a mulheres que são solteiras, não estão casadas. É um grupo constituído por cerca de 369 clientes. A taxa de resposta neste grupo é de 9,23%. O segundo grupo é idêntico ao primeiro, sendo que neste caso as senhoras são casadas. Este grupo tem uma dimensão de 299 clientes. A taxa de resposta neste grupo é de 5%, mas quando acumulado com o primeiro, ou seja, se eu considerar estes 2 grupos no seu conjunto, estimo uma taxa de resposta de 7%. Está por isso de acordo com os valores que nós definimos anteriormente. Ou seja, eu daqui posso retirar que as senhoras do Este, Oeste e Sul são um bom target para a minha campanha. Analisando os outros targets a vermelho, é de notar que a região Norte é completamente excluída, iria ter uma taxa de resposta muito baixa e que, se calhar, também não seria uma boa estratégia abordar os senhores das regiões Este, Oeste e Sul. A taxa de resposta seria mais baixa. Desta forma, também consigo muito mais facilmente eu orientar uma campanha de marketing direto no futuro. Tenho targets claros para essa nova campanha. O outro output desta análise é uma simples expressão gráfica do que vimos na tabela acima, onde esta linha vermelha horizontal reflete a minha taxa de resposta alvo e a linha azul a taxa de resposta acumulada dos vários perfis e novamente chego à conclusão que o primeiro e o segundo perfil seriam os meus targets para a minha campanha. Uma outra ferramenta bastante interessante do IBM SPSS Direct Marketing é a ferramenta que me permite identificar os códigos postais com maior taxa de resposta. Esta técnica também usa os resultados de uma campanha anterior para calcular as taxas de resposta para cada código postal. Estas taxas podem ser utilizadas para selecionar códigos postais onde eu posso investir em campanhas futuras. Isto é particularmente interessante se a sua empresa tem, por exemplo, uma força de vendas porta a porta, como é o caso das telecomunicações, ou tem custos logísticos e transporte muito elevados da força de vendas. Desta forma, poderia concentrar a força de vendas e os seus esforços nas regiões que sabe que têm uma taxas de resposta mais elevadas. Esta ferramenta é extremamente simples de usar. Permitam-me exemplificar-vos. Vou voltar à ferramenta de Direct Marketing. Desta vez vou selecionar a ferramenta para identificar os códigos postais com melhor taxa de resposta e vou clicar em Continuar.
Como variável para a resposta do cliente, vou usar a variável resposta a uma oferta anterior e vou dizer que a resposta positiva é novamente o valor yes nesta variável. Vou indicar o campo que tem o código postal e em Settings posso escolher várias opções para a minha análise. Por exemplo, posso escolher fazer a análise do campo do código postal na sua totalidade. Posso, por exemplo, restringir aos primeiros 3 dígitos, aos primeiros 5 dígitos, ou qualquer outro número de dígitos que seja do seu interesse. Eu vou, por exemplo, fazer aqui uma análise usando apenas os primeiros 3 dígitos, para exemplificar. Vou indicar que pretendo, por exemplo, taxas de resposta na ordem dos 5%, códigos postais com uma taxa de resposta abaixo dessa não serão tão interessantes para mim. E, por exemplo, pretendia uma lista para prospecção com cerca de 5.000 contactos, o que daria para a minha força de vendas trabalhar de forma eficaz. Vou correr esta análise e o primeiro output desta análise é uma tabela, onde novamente tenho linhas assinaladas a verde e a vermelho. Vamos analisar cada uma delas. A primeira linha refere-se aos 10% de códigos postais com maior taxa de resposta. E nesses códigos postais obtive uma taxa de resposta de 7%. São cerca de 1.000 contactos. Se eu enviar a minha campanha para os 20% de códigos postais com melhor taxa de resposta, posso optar por, ou posso esperar uma taxa de resposta na ordem dos 5,3%, adicionaria mais 956 contactos à minha lista de prospecção, o que a nível acumulado me daria uma taxa de resposta na ordem dos 6,3% e cerca de 1.957 contactos. E assim sucessivamente. Se eu fizer chegar a minha campanha aos 40% de códigos postais com melhor taxa de resposta, obteria uma taxa de resposta acumulada na ordem dos 5%, que é um dos nossos objetivos, e obteria cerca de 4.126 contactos, portanto, um valor muito próximo do objetivo de 5.000 contactos para a força de vendas poder ir ao terreno contactar os clientes. Mais uma vez, esta análise é acompanhada da sua visualização gráfica, onde eu, para cada percentil de código postal, posso ver o número de contactos e a taxa de resposta. Mais uma vez, chego à conclusão que contactar os 40% de código postal com melhor taxa de resposta seria provavelmente uma boa solução para eu obter uma taxa de resposta interessante, tendo ao mesmo tempo um número suficientemente grande de contactos para a força de vendas poder trabalhar. É também gerada uma nova base de dados, onde para cada código postal me é dado a taxa de resposta desse código postal, o número de respostas que foi obtido na campanha anterior ou na campanha de teste, o número total de contactos que existiam nesse código postal e o index. Este index não é mais do que uma taxa de resposta ponderada pelo número de clientes em cada código postal. De tal forma que se 2 códigos postais tiverem a mesma taxa de resposta, aquele onde eu tenho mais clientes tem um index ligeiramente maior. Está também colocado nesta base de dados o percentil desse código postal, aqui na variável rank. Por exemplo, neste meu exemplo, eu poderia usar todos os códigos postais até ao último do percentil 40, portanto, até esta linha. Estes seriam os códigos postais onde a minha força de vendas poderia centrar a sua atenção. Seriam mais de 4.000 contactos.
Naturalmente, esta base de dados pode depois ser exportada para um ficheiro Excel ou outros formatos para maior conforto e maior evolução dentro da sua organização, embora eu não vá simplificar esse procedimento. Outra ferramenta disponível no IBM SPSS Direct Marketing é uma ferramenta que lhe vai permitir identificar os contactos com maior probabilidade de responderem positivamente a uma campanha. Esta técnica vai usar novamente os resultados de uma campanha anterior ou uma campanha de teste para calcular scores para cada cliente. Esses scores vai indicar quais os contactos com maior probabilidade de responder positivamente a uma nova campanha. Quanto maior o score, maior a probabilidade de um dado cliente aderir a uma determinada campanha. Para usar esta técnica, precisa de dados sobre os seus clientes, onde a cada cliente está associado o resultado de uma campanha anterior ou de uma campanha de teste. Vou passar então à exemplificação. Vou novamente à ferramenta Direct Marketing e vou selecionar a ferramenta Selecionar os contactos com a probabilidade de comprar. Mais uma vez, tenho que indicar qual é o campo onde está guardada a resposta do cliente à campanha anterior. Vou aqui selecionar a variável Responded to a Test Offer. Vou dizer que a resposta positiva é o valor Yes. E vou novamente ter que indicar as variáveis que eu vou usar para calcular esta probabilidade. Vão ser elas, por exemplo, a idade, o rendimento, o nível educacional, os anos na residência atual, o género, o estado civil, a região e, novamente, o número de filhos. Em Settings, tenho algumas opções. Incluindo indicar a minha taxa de resposta-alvo. Ou, por exemplo, dizer que são 5%. Vou correr esta análise. E tenho acesso à tabela da classificação que me compara a resposta efetiva de cada cliente com a resposta pedida pelo meu modelo. Posso ver que o modelo não é assim tão mau quanto isso. A maior parte dos clientes que o meu modelo prevê que vão responder à campanha, efetivamente, até responderam. A métrica Model Quality dá-me uma noção da qualidade do meu modelo. Qualquer valor acima de 50 é melhor do que um valor aleatório, do que um modelo aleatório, digo. No meu caso, tenho aqui um valor de 0,55, portanto, ligeiramente melhor do que um modelo aleatório, ainda com muito espaço para melhorar, através de adição ao meu modelo de outras variáveis que possam ser mais relevantes do que estas que eu selecionei para prever a resposta do cliente. Na minha base de dados, fica associado a cada cliente a probabilidade que eu tenho de responder positivamente a uma campanha futura. Por exemplo, este primeiro cliente tem uma probabilidade de 29% de responder positivamente à campanha. Este segundo 24%, o que são valores muito interessantes. Existem outros clientes com probabilidades bem mais baixas e, naturalmente, eu posso concentrar os meus esforços e o meu orçamento nos clientes com maior probabilidade de vir a responder positivamente à minha campanha. A última ferramenta que eu vos queria demonstrar hoje
é uma ferramenta que lhe permite comparar a eficácia de campanhas. Com certeza que já se deparou com vários dilemas. Vale mais oferecer A ou B? Vale mais fazer uma parceria com a marca A ou com a marca B? Esta ferramenta permite comparar essas duas soluções e verificar se existem ou não diferenças significativas entre as mesmas. Por exemplo, imagine que está indeciso entre oferecer aos seus clientes um desconto de 5% ou uma caneta quando eles compram um livro. De que dados precisa para responder esta pergunta? Vai precisar dos resultados de uma campanha de teste. Vamos imaginar que numa amostra de clientes está dividido em dois grupos. Para um grupo enviou uma campanha, para um grupo enviou outra. Vamos agora comparar os resultados que foram obtidos entre os dois grupos utilizando o IBM SPSS Direct Marketing. Vou novamente ao Direct Marketing e desta vez vou solicitar a última ferramenta que me permite comparar a eficácia de duas campanhas. Como campo que define a campanha, vou pôr o tipo de oferta, se é a oferta dos 5% de desconto ou se este cliente foi oferecido a caneta, e vou, como campo de resposta, escolher a resposta a uma campanha de teste. O valor que me diz que o cliente respondeu positivamente à campanha de teste é o 1. Vou correr esta análise. O output dela é muito simples, porém muito direto e muito informativo. Posso ver que na campanha em que ofereci 5% de desconto, 875 clientes não aderiram e 35 clientes aderiram a esta oferta. E no grupo que eu ofereci a caneta, 945 clientes não aderiram e 62 clientes aderiram. Ou seja, na campanha com os 5% de desconto, tive uma resposta positiva na ordem dos 3,8%, enquanto no grupo da caneta tive uma resposta de cerca de 6%. É consideravelmente mais do que os 3,8%. Resta saber se esta diferença é significativa, e eu tenho a resposta dada de forma muito direta logo a seguir, onde o IBM SPSS Direct Marketing diz que existe uma diferença estatisticamente significativa entre os 5% de desconto e a oferta da caneta. Portanto, eu não tenho dúvidas. Eu vou decidir pela campanha em que ofereço uma caneta aos meus clientes e deixo a promoção dos 5% de desconto para uma outra altura. É isto que eu tinha para falar com vocês hoje. Quero agradecer-vos mais uma vez o tempo que dedicaram a assistir a este webinar. Por favor, se gostavam de receber mais informações sobre o IBM SPSS Direct Marketing, estaremos ao vosso dispor. Basta enviar um e-mail para spssinfo@pse.pt ou contactar-nos através do nosso número de telefone e teremos todo o gosto em vos dar mais informações sobre esta ferramenta. Obrigado.